E aí, meus consagrados, tudo na paz? Hoje, dessa vez, eu vou te mostrar uma lista com vários mangás muito bons e que nesses mangás, o personagem principal ele vai reencarnar em outro mundo. Só que antes de ir pra nossa lista, eu tenho que explicar uma coisa aqui bem rápida sobre esses mangás de reencarnação que eu, você e todo mundo gosta. Tem gente que não sabe, mas existem dois tipos de mangás de reencarnação. Existem os mangás do gênero Isekai e também existem os mangás do gênero Tensei. A diferença desses dois gêneros de mangás é a seguinte: a palavra Tensei significa reencarnação e é aquele tipo de mangá onde o protagonista primeiro morre, aí sim, só depois ele vai parar em um mundo de fantasia ou seja lá o que for o mundo que ele for parar. O negócio aqui é que nesse gênero Tensei, o personagem principal ele primeiro tem que morrer pra só então reencarnar em outro mundo. Aí já por outro lado, a palavra Isekai significa mundo diferente, ou seja, é aquele tipo de mangá onde o protagonista não tem que morrer para ir parar em outro mundo. Ele pode ir parar lá de qualquer jeito, pode ser sendo invocado, pode ser indo parar com o corpo de outra pessoa, enfim, ele não necessariamente tem que morrer para reencarnar em outro mundo. Ele pode ser invocado e por aí vai. Pode parecer besteira, mas tem muita diferença aí. Começando com The Beginning After the End, esse é um dos mangás que é um dos melhores que eu já li na vida, tanto que a foto de perfil do canal é a foto do protagonista desse mangá. Esse mangá tem como protagonista um cara chamado Grey, e ele é um rei muito poderoso. Ele vivia em um mundo cheio de tecnologia futurista e era um guerreiro incrível, tanto que ele era considerado um dos reis mais fortes daquele mundo. Até que certo dia ele acabou morrendo por algum motivo misterioso, ele simplesmente deitou na cama e do nada morreu. Aí quando ele foi perceber, ele já tinha nascido como um bebê em um mundo mágico de fantasia. Só que tem um ponto interessante aqui, ele nasceu como um recém-nascido, porém com todo o conhecimento que ele tinha na vida passada, ou seja, ele é um bebê com a mente de um adulto. Já que ele tem seus conhecimentos de luta da vida passada, ele agora nesse novo mundo vai ser um prodígio desde criança. Desde criança ele vai ser muito forte e vai conseguir bater de frente com qualquer adulto. Para quem gosta dessas obras de protagonista apelão, recomendo muito essa aqui. The Beginning After the End é um mangá coreano, por isso ele é todo colorido igual você tá vendo aí na tela. Um mangá que no início eu admito, eu não esperava muita coisa dele, mas depois que eu li eu falei, caraca, não é que esse negócio é bom mesmo? O mangá que eu tô falando é o mangá Saihater no Paladin. Esse mangá se passa em um mundo onde existe magia e é um mundo governado por vários deuses. O protagonista ele se chama Will e ele foi encontrado por 3 monstros quando ele ainda era um bebê, e esses monstros eles adotaram o garoto e ensinaram tudo pra ele, ensinaram a ler, escrever, ensinaram a lutar com espadas e até magia também. Eles são como se fossem pais mesmo do garoto. Até que chegou um dia que o Will cresceu e ele ficou se perguntando quem sou eu, por que eu tô nesse mundo, por que eu sou o único humano nesse mundo, de onde que eu vim, e a única coisa que ele tem é algumas poucas memórias de um planeta chamado Terra, onde ele viveu uma vida passada que ele lembra muito pouco dela. E esse mangá vai seguir a vida do Will, um jovem paladino que vai seguir explorando esse mundo e tentando descobrir por que ele reencarnou ali e qual que é a sua missão. Esse mangá é incrível, é quase impossível encontrar alguém que leu e não gostou. A história é bem contada, o desenvolvimento dos personagens é bom, você consegue ver o protagonista evoluindo como pessoa no decorrer da história, sem falar que ele é bem forte também. Ele treinou tanto com os monstros quando ele era pequeno, que quando ele cresceu e saiu para explorar o mundo, ele descobriu que ele é muito apelão. Imagina só como que seria se alguém aqui do nosso século XXI chegasse lá na Idade Média. Imagina só o tanto de tecnologia que essa pessoa podia levar para esse passado. Essa pessoa ia ser considerada como se fosse um gênio revolucionário. Se ele chegasse lá inventando tudo que a gente sabe hoje em dia, ele ia ser considerado muito foda. Essa que é a ideia desse mangá aqui, chamado Release That Witch. O protagonista desse mangá é um engenheiro que fazia nada da vida além da profissão de engenheiro que ele tinha. Só que certo dia ele acordou do nada dentro do corpo de um príncipe na Idade Média. Só que esse mundo aí não é a Idade Média que a gente conhece aqui no nosso mundo real não. Lá nessa Idade Média aí as bruxas realmente existem e a igreja vive caçando e mandando essas bruxas pra fogueira. Quando o protagonista reencarnou nesse passado, ele achou esse mundo muito foda e agora, usando o status dele como príncipe, usando o conhecimento de engenharia dele do século XXI e a magia das bruxas, ele vai poder avançar a ciência nesse mundo medieval para um nível inimaginável. Aí agora ele vai ter uma missão. Ele vai lutar e derrubar a igreja, que comanda tudo e vive mandando as bruxas pra fogueira. E para isso ele vai resgatar todas as bruxas que puder para construir um reino próspero só usando a ciência e a magia. Agora vamos falar de um mangá que faz parte de um dos gêneros de mangás que eu pessoalmente acho mais foda que tem. Vamos falar de um mangá Xianxia, ou seja, um mangá de cultivo de artes marciais.
O personagem principal dessa história vivia no nosso planeta Terra aqui no século 21, porém ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E depois disso a vida dele ficou horrível. Ele não podia andar, não podia fazer nada, e por isso ele resolveu acabar com a própria vida. Aí quando ele morreu, ele reencarnou em um mundo de cultivo. E pra quem não sabe, o mundo de cultivo é aquele onde as pessoas cultivam a energia interna e treinam artes marciais para ficar mais fortes. Resumidamente é assim que funciona. E lá nesse novo mundo, ele virou o lendário mestre demoníaco vermelho e seguiu as artes das trevas e se tornou um especialista demoníaco praticamente invencível. Até aí tudo bem, ele viveu essa segunda vida, se tornou muito forte, só que ele acabou morrendo de novo depois que foi traído pelo seu melhor amigo. E depois de passar por 2 vidas, o protagonista pensou que estava tudo acabado, só que de repente ele percebeu que tinha reencarnado de volta naquela primeira vida dele aqui no século 21, só que ele reencarnou vários anos antes dele ficar paraplégico e acabar com a própria vida. Aí agora que ele conseguiu essa nova chance, ele vai tentar evitar tudo que ele cometeu de errado na primeira vida, agora que ele tá podendo reviver essa vida de novo, né? E também vai acabar com todos os inimigos que entrarem no caminho dele, usando o conhecimento de um mestre demoníaco em artes marciais que ele adquiriu na segunda vida. Isekai Tensei Shoudouki é um mangá de reencarnação que meio que tem uma pegada de comédia. O protagonista desse mangá se chama Balu de Cornelius e ele é o herdeiro principal do reino de Maurícia, e aparentemente é um príncipe normal, todo mundo pensa que ele é normal. Só que tem um porém, o príncipe Balu de Cornelius, ele é uma fusão de 2 pessoas. 2 pessoas reencarnaram no corpo dessa criança e vivem ali habitando o mesmo corpo em harmonia. Uma delas é um jovem otaku que vivia aqui no nosso mundo no século 21, aí ele acabou sendo atropelado por um caminhão e foi reencarnar no corpo desse menino aí no outro mundo. E a outra pessoa nesse corpo é um lutador muito habilidoso que vivia na época do Japão feudal e também reencarnou nesse corpo aí também. Aí agora, o protagonista Balu de Cornelius, que tem 2 pessoas dentro dele, vai ter essas 2 personalidades. Por um lado ele vai ser um otaku, vivendo num mundo de fantasia e querendo ficar fodão nesse mundo, e por outro ele é um lutador muito experiente em combate. O mangá tem essa sinopse aí que eu falei, ele vai contar a aventura do Balu de Cornelius nesse mundo de fantasia, onde ele é forte e muito inteligente também. Hersumon é um mangá coreano e ele é um mangá muito foda, você vai entender, vai vendo aí. O protagonista ele é um cara que tem fobia social, ele não consegue ficar no meio das pessoas, tudo por causa de um trauma que ele sofreu no passado. Por isso ele sempre vivia trancado dentro do próprio quarto, vendo anime e fazendo nada da vida. Até que certo dia ele literalmente do nada foi invocado dentro do quarto dele, direto para um novo mundo. E nesse mundo mágico de fantasia onde ele foi parar, ele é muito apelão e muito overpower. Ele pode derrotar qualquer um do jeito que ele quiser e do jeito que ele imaginar. Os monstros que tem nesse mundo aí parecem aqueles monstros de Dark Souls, só que tudo gigante, tendo mais de vários quilômetros de altura. Mas não importa, o protagonista vai derrotar de qualquer jeito e ele é como se fosse um Saitama nesse mundo aí, ele derrota todo mundo. Ele não tem um poder específico nem nada do tipo, mas praticamente tudo que ele tenta fazer ele consegue. E a missão do protagonista vai ser tentar salvar esse mundo junto com a invocadora que invocou ele pra lá. Você pode até achar que isso é uma história clichê, mas cara, não é uma história clichê. Se você ler, você vai entender. A história ela vai aumentando com o tempo, vai contando mais sobre o mundo onde ele tá, vai aparecendo novos inimigos e por aí vai. Um dos pontos positivos desse mangá é o desenho. É um mangá todo colorido e olha o nível de detalhe dos personagens. O desenhista manda bem demais. Mushoku Tensei é uma obra-prima, eu sou um fanzaço desse mangá aqui. O protagonista desse mangá, ele era um Nietzsche completamente inútil aqui do nosso mundo, e ele já tinha mais de 30 anos e não tinha arrumado nada da vida dele. Ele vivia trancado dentro do quarto e tudo dava errado pra ele. Ele vivia se lamentando que queria poder começar tudo de novo, só para não cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado e poder mudar a vida ruim que ele tinha. Até que certo dia o protagonista estava andando na rua e aquele famoso caminhão dos animes de Isekai apareceu e atropelou ele, enviando ele direto para um novo mundo, um mundo de fantasia cheio de magia e tudo mais. Ele reencarnou nesse novo mundo como um bebê e manteve a consciência de um adulto que ele tinha, lembrando claramente da vida passada no planeta Terra. E também por algum motivo ele ficou muito forte e super apelão nesse mundo aí. E agora que ele conseguiu essa nova oportunidade, ele jurou pra si mesmo que dessa vez ele ia viver a vida ao máximo, sem cometer os mesmos erros que ele cometeu na vida passada. Bom pessoal, essa foi a nossa lista com vários mangás de reencarnação muito foda pra você ler. Se você conhece mais algum que eu não comentei nesse vídeo, comenta aí nos comentários, assim as pessoas vão conhecer mais mangás legais pra poder ler. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!